A paz do Senhor. Gostaria de trazer uma palavra aqui da parte de Deus que se encontra no capítulo 3, verso 14 de 1 Coríntios. O significado da palavra galardão, no sentido figurado, significa prêmio, homenagem e glória. O que significa galardão? Galardão significa recompensa de serviço relevante que for prestado, é uma espécie de prêmio, uma distinção pela realização de algum trabalho na obra de Deus aqui na terra. Tá? Isso é a definição de galardão, né? Gostaria de trazer uma breve explanação da palavra de Deus. Vejamos aqui em 1 Coríntios capítulo 3 e verso 13, diz assim: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra daquele que edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Tá? Repetindo, se a obra de alguém que edificou permanecer, esse receberá galardão. Permanecer o quê? Até a vinda do Senhor Jesus Cristo, até o arrebatamento da sua igreja. Quando nós estudamos a palavra de Deus, na lógica, a gente escuta por aí, em toda parte isso. Toda a igreja, ela é certa. Toda igreja trabalha para Deus. Toda religião, como todo mundo diz, é verdadeira. Todo mundo defende a sua religião, a sua igreja, né? Mas só tem que na vinda do Senhor, segundo Paulo está dizendo aqui nesse livro de Coríntios, que não será assim como o povo diz. Eu creio que assim como o povo, 2000 anos depois que Cristo foi para o céu, eu creio que a mesma coisa também hoje o povo pensa dessa maneira, né? Então, fogo na Bíblia simboliza Deus, o fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. Então, no dia da vinda do Senhor, a obra de cada um vai se declarar, será descoberto pelo fogo. Se você foi um pastor, então obreiro, então um obreiro que trabalhava para o Senhor, que pregava o verdadeiro evangelho, que trabalhava com fidelidade para Deus, não enganava o povo, não enganava ninguém, era uma pessoa fiel. Se alguém ligava para ele, qualquer hora, irmão, eu estou sem nada, vem me ajudar, ele não virava as costas, Deus ele viu isso, será aprovada a obra dele, né? A obra de cada um será aprovada. Aquele servo de Deus que saía evangelizando nos hospitais, né? Visitando os doentes, orando pelas pessoas, distribuindo literatura. Se você estava fazendo aquilo corretamente, se permanecer isso até o fim, né? Vai ser aprovada, que diz. Ela vai ser aprovada pelo Senhor, porque o fogo ele vai provar, né? Ele vai provar se a sua obra mesmo foi verdadeira diante de Deus. Mas no meio disso tudo, nós sabemos, quando se falamos de religião, de cristão, existe dois tipos de cristão, né? Existe aquele cristão que tem temor de Deus e aquele cristão que não tem temor de Deus. Existe aquele cristão que está trabalhando corretamente na obra de Deus, né? E existe quando estou falando cristão, se refere a pastor, né? Que está na frente, os obreiros todos. Então será aprovado naquele dia do Senhor, o fogo dele, que ele é um fogo consumidor, ele vai provar cada um.
você está trabalhando de coração, não estava enganando ninguém, passa para cá. E aquele que não estava, irá ficar chorando, né? Não subirá na vinda de Jesus. É isso aí que a palavra de Deus nos está dizendo. Se alguém edificou nesta parte, permanecer, esse receberá galardão. Quer dizer que aquilo que você ficou fazendo até na obra até o dia da vinda do Senhor, permanecer, for fiel, né, você vai receber galardão. Já foi explicado aqui o que é galardão, né? Nós gostaríamos também de falar mais aqui também outra passagem, Apocalipse capítulo 3, versículo 13, que também que fala de recompensa. Do versículo 11, 11 de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que cedo venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. Né? Primeira recompensa, coroa. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Isso quer dizer ser fiel até a vinda do Senhor, receber uma coroa. Segundo prêmio, farei coluna do templo de meu Deus. Não sei nem explicar como é isso, farei coluna, mas é uma recompensa. Escreverei o seu nome na cidade escreverei sobre ele o nome de meu Deus, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Será escrito o nome de meu Deus. Outra recompensa. E também o seu novo nome, né? Outra recompensa, nós teremos outro nome, tá? Então, isso aqui também são outros tipos de galardão, de recompensa para aqueles que foram fiel, que trabalharam ao Senhor. Porque até aquele que é fiel a Deus, ele vai ter galardão, né? A Bíblia diz que quando nós estudamos a palavra de Deus, que Deus não deve a ninguém. A Bíblia diz que também já lá no finalzinho, saindo do Antigo Testamento para o Novo, diz assim que haverá naquele dia a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Haverá diferença, porque o cristão verdadeiro, por ele ser fiel a Deus, ele vai ser recompensado, e essa recompensa vai ser o galardão. Você pensa, irmão, que para ser fiel você não paga um preço? Para ser fiel, nós pagamos um preço. E muitas vezes, nós cristãos, nós temos a tendência de não querer pagar preço, viver só de boa, na felicidade. E quando vem as perseguições, as provações, muitos abandonam a fé, né? Mas isso aqui é outro tipo de pessoas que não suportaram, não foram fiel a Deus, né? Não está se referindo a galardão, né? Mas tem uma recompensa aqueles que são fiel até o arrebatamento da igreja, ou então até a hora da sua morte. Se ele foi fiel, né, o Senhor, aleluia, será justo com aquela pessoa. Alguém já fez uma pergunta certa vez, que se o crente não peca, o crente não cai. Não deve cair, mas se a Bíblia diz que o justo ele cair, 7 vezes que ele caiu, o Senhor levanta, né? Deus levanta o homem, dá o arrependimento, né? O Senhor, aquela pessoa se arrependeu, o Senhor, e restaura a sua vida, ele recebe de novo a sua coroa de vida eterna, né? Então, me fizeram uma vez essa pergunta, pregando a palavra de Deus. E se uma pessoa pecar? Se uma pessoa pecar, tem arrependimento. Agora nós devemos confessar para Jesus o nosso pecado, né? Confessar o nosso pecado para Jesus. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Você tem que se ajoelhar e confessar o seu pecado para Jesus. Assim a palavra de Deus diz. E não confessar para o homem.
Louvado o nome do Senhor para todo sempre. Então, aqui nós trouxemos uma explicação, como muitos internautas reclamam que os pastores não explicam o que é galardão, né? O objetivo dessa explicação é explicar, como foi explicado, o que é galardão, né? Galardão vai ser dado para a igreja, para aqueles cristãos que lutaram, guardaram a sua fé até o final, até o arrebatamento da igreja, entendeu? Foi que não abriram mão da sua salvação, né? Porque e trabalharam para o Senhor, como eu falei aqui. Pastor, como é que eu faço para obter galardão no céu quando chegar? Vou te dar um conselho aqui. Evangeliza, distribui literatura, visita hospitais, se for possível penitenciária, visita os enfermos, ajuda os necessitados, os pobres. Se você quiser fazer uma cesta básica, leva lá na casa da hospitalidade, porque se você fizer isso, Deus está contemplando dos altos céus a obra que você está vendo e vai ter uma recompensa naquele dia, vai ter galardão para aqueles que fazem a obra de Deus, para aqueles que trabalham dentro da casa de Deus, para aqueles que são porteiros, zeladores, seja quem for, aquele que estiver trabalhando na obra de Deus, como eu já falei aqui, Deus ele não deve para ninguém.